se ele vai transicionar para se tornar um homem diante da sociedade, qual é o melhor caminho? Se tornar um homem melhor do que os homens são, se tornar alguém que desconstrói toda a toxicidade da noção de masculinidade, se tornar um homem que trata as mulheres da forma como ele gostaria que o tratassem antes dele transicionar, ou ele pode simplesmente reforçar tudo aquilo que tem de mais podre em ser homem? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre transmasculinidade tóxica. A gente vai falar do caso do Café com Transpai, do Cris Ferreira, que é um homem trans que acha que mulheres têm que ser submissas e que ele mesmo admite que ele tem pensamentos arcaicos e, não vou ficar com uma mulher trans se ela tiver pau. A gente vai falar sobre todas as problemáticas que tem nessa performance de gênero que busca agradar não a si, não a própria classe, não as pessoas trans, mas sim a cisgeneridade. Vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes da gente dar seguimento para o assunto em questão, vamos aqui fazer aquele momento da mendicância em que eu peço para você ajudar o Transmissão a continuar existindo. Você pode fazer isso apoiando o canal, tanto se tornando um membro daqui, quanto também me apoiando no Apoia-se. Assim você contribui financeiramente para que o Transmissão continue funcionando pelo máximo de tempo possível. O link do Apoia-se é apoia.se/trans-missão. É isso, mendicância feita, a gente pode ir pro assunto em questão. Bom, se você não sabe do que eu tô falando, sorte sua! Mas acontece que um homem trans chamado Cris Ferreira resolveu começar a falar merda na internet, porque hoje em dia é o que as pessoas mais fazem, não é mesmo? O Cris Ferreira é um homem trans, como eu já disse, ou seja, é alguém que foi designado mulher ao nascer e que até um período da vida dele, eu não sei até quantos anos, mas até um período da vida dele, ele foi lido e tratado como uma mulher na sociedade. Ele fez uma transição de gênero e hoje em dia ele performa uma masculinidade, ele é visto como um homem, enfim, ele é de fato um homem trans. É importante a gente sempre frisar isso, porque a gente tem que lembrar que os homens trans, eles nunca vão ser vistos como homens na sociedade. Eles sempre vão ser vistos como homens trans, com esse recorte, lembrando da minoria da qual eles fazem parte, porque eles não são iguais os homens cisgênero. E é importante a gente lembrar disso ao longo do vídeo, porque o retrato que eu vou mostrar aqui pra vocês a respeito deste homem trans é de alguém que parece que se esqueceu que é trans. É de alguém que parece que acha que agora ele vai ser visto na sociedade de fato como um homem XY e por aí vai. Ele acha que vai ser assimilado pela cis norma da nossa sociedade. Vamos lá. Eu não conhecia o conteúdo desse menino, tá? Eu nunca tinha ouvido falar nele, não sabia de nada disso, até que em uma live minha vocês me pediram pra eu falar sobre esse garoto e até sugeriram um vídeo do Márcio Rolim que ele tinha falado sobre isso. E esse vídeo do Márcio Rolim, ele até que tinha aparecido assim, né, pra mim, mas eu não tinha assistido ainda, aí eu assisti. O vídeo em questão vai estar linkado na caixa de descrição daqui. Até porque se você quiser ver exatamente as coisas que o Cris Ferreira falou, aí você assiste no canal do Márcio Rolim, porque eu não faço react aqui no meu canal. Mas o Márcio faz. Inclusive, o canal do Márcio é muito bom, eu gosto muito dele. Mas vamos lá. Aí eu fui assistir esse vídeo do Márcio Rolim e confesso que eu não quis assistir mais nada sobre esse garoto, sobre o Cris, porque pelo amor de Deus. E eu tinha até visto antes um outro vídeo, que era no Instagram, que era da Máfia, em que ela falava sobre um vídeo desse garoto, mas ela não cita o nome dele e tudo, e na hora que eu vi eu não associei que era o mesmo garoto, né, o Cris Ferreira. Mas tá, tô me adiantando. Vamos lá. Primeiro, né, estourou a polêmica do Cris Ferreira quando ele falou
que ele só fica com mulheres trans se elas forem operadas. E essa vai ser a primeira parte aqui, né, desse vídeo pra gente discutir. E, gente, tá bem quente aqui, então vou ficar suando enquanto eu falo com vocês, sinto muito. Não querem me ver suando? Façam um pix gigantesco pra eu colocar ar-condicionado aqui em casa. Enquanto não tiver, estarei suando. E aí vocês lidem com o meu buço suado. Mas, enfim, ele fez esse vídeo no TikTok, né? Acho que não sei se foi pro Instagram dele, sei lá também. Mas ele fez esse vídeo no TikTok em que ele falava sobre ele não ficar com mulheres trans que não são operadas porque ele não consegue gostar de pau, né? E ele falou que isso não tem nenhum problema e que ele entende também quando alguém não quer ficar com ele por ele ter uma buceta, porque as pessoas não são obrigadas a gostar de pau ou de buceta. Mas tá, vamos lá. Eu não discordo totalmente disso, tá? Porque eu não acho que uma pessoa, ela se torna transfóbica por ela não querer ficar com uma mulher trans, por ela, né, enfim, ter um órgão genital que aquela pessoa não vai saber como lidar. E também não acho que alguém é transfóbico por não ficar com um homem trans, por também não saber como lidar com uma buceta. Não acho que isso seja necessariamente transfobia, mas a forma como a pessoa vai pautar essa não ficada, aí pode ser transfobia. Isso porque você virar pra uma mulher trans e falar, ai não vou ficar com você porque eu não gosto de pau, isso vai chegar nessa pessoa de uma forma, né, que, enfim, não vai fazer muito bem pra ela. Você pode só falar, não tô afim de ficar com você, ponto. Né? Quando algum cara chega em mim e ele não me atrai de alguma forma, na maioria das vezes eu não falo porque que eu não quero ficar com ele, só se ele ficar perguntando, insistindo e tal. Mas no geral eu não falo, só falo, então, não tô afim não. E vida que segue, né? Então, assim, você ficar pontuando que não fica por conta disso, aí é um problema. Você ir na internet, você gravar um vídeo, você editar esse vídeo, você subir esse vídeo falando que você não fica com uma pessoa por conta daquilo, aí também pode ser um problema, ainda mais da forma como é falado. Então, a forma como ele falou foi problemática. Eu não chego a classificar exatamente como transfobia, né? Ainda mais que a gente tá falando disso vindo de um homem trans, mas é bastante problemático. Bastante problemático mesmo. Porque, assim, isso ajuda a construir uma narrativa pra cisgeneridade de que nós somos resumidas ao nosso genital, que é o nosso genital que vai fazer a gente poder ser validado enquanto mulher ou enquanto homem na sociedade. Ainda mais que na fala dele diz, ele nem fala pau, pênis, nem nada do tipo, ele fala genitália masculina, que ele não se atrai por genitália masculina. Ou seja, ele já colocou no corpo daquelas pessoas uma característica de gênero. E não é uma característica de gênero, poderia até ser pode até ser, né, chamado de uma característica biológica, cromossômica de quem tem o cromossomo Y no corpo, enfim, mas não é uma característica masculina, porque masculinidade e feminilidade estão dentro daquilo que é construído na sociedade enquanto gênero. Uma roupa pode ser classificada enquanto uma roupa masculina ou feminina. Sabe? Um tipo de comportamento pode ser classificado como masculino ou feminino, dependendo do contexto da sociedade, da época que a gente tá falando. Agora, uma parte do corpo que ninguém vai se relacionar socialmente com aquela parte do corpo, a não ser quem for pra cama com aquela pessoa, não é uma característica exatamente de gênero na sociedade, assim. Quer dizer, ninguém tá se relacionando com os genitais de ninguém quando tá andando na rua. As pessoas só vão se relacionar com os genitais das outras quando elas tiverem um contexto íntimo com aquela pessoa. A performance de gênero não tá no genital. Então, não é muito legal a gente falar que tal genital é masculino, tal genital é feminino, ainda mais quando a gente tá vendo uma pessoa trans falando sobre isso. Se fosse uma pessoa cisgênero, eu relevaria, até porque as pessoas cisgênero estão sempre misturando o que é biologia com o que é construção social de gênero. Mas um homem trans, ainda mais um homem trans que cria conteúdo pra internet, aí eu acho que é um problema. E além disso também, tudo isso vai chegar em várias mulheres trans. E isso pode aumentar a disforia delas. Você tá publicando uma coisa na internet, jogando pro mundo.
Muitas mulheres trans que estão com uma disforia com o seu genital, ao verem o conteúdo desse, elas podem se sentir mal com o genital delas, mais ainda do que elas já estavam se sentindo. Então pode acabar aumentando a disforia nelas. Ele até fala lá que ele não tá dizendo que mulheres trans não operadas não são mulheres e tudo mais, mas ele frisa genitália masculina, sabe? Ele frisa isso. É um tipo de coisa que ele não precisava ter falado na internet dessa forma. Não precisava. Eu acho que não precisava ter falado na internet de forma alguma se ele fica ou não com a mulher trans que é operada, sabe? Tipo, não precisava. Então, eu não digo que ele foi transfóbico, eu digo que ele foi insensível. Eu digo que ele não teve o mínimo tato e a mínima preocupação em como esse vídeo iria chegar nas pessoas quando elas assistissem. Então, assim, totalmente problemático. E vale lembrar que ele é um homem trans. Um homem trans que ele vai ser visto na sociedade sempre como um homem trans. Não importa o que ele faça, ele nunca vai ser visto como o homem cisgênero, porque ele não é um homem cisgênero. Mesmo se ele fizer uma cirurgia de faloplastia, de redesignação sexual para construir um pau, ele vai ser visto como um homem cisgênero. Eu fiz uma cirurgia de redesignação e eu não sou vista enquanto uma mulher cisgênero na sociedade. A partir do momento em que as pessoas sabem que eu tive um momento anterior de uma vivência sendo pautada enquanto um homem na sociedade, que eu tive um pau, as pessoas elas não vão me tratar enquanto cis. Elas me tratam enquanto trans, com todas as violências que uma pessoa trans está passível de sofrer na sociedade. E isso vai acontecer com ele para sempre. Ao longo desse vídeo, eu vou falar de outras coisas que vão mostrar pra vocês o quanto que ele quer ser aceito pela cisnorma. Não vai ser aceito pela cisnorma. Jamais vai ser aceito pela cisnorma. Mas eu tô me adiantando. Vamos falar do próximo ponto. Porque teve essa polêmica toda em relação às mulheres trans operadas, né? Aí ele só ficar com a mulher trans se ela for operada. Mas aí depois ele dobrou a aposta, que ele foi falando cada vez mais merda. Ele soltou outro vídeo falando sobre mulheres terem que ser submissas para ficarem com ele. Ele se colocou ali enquanto um homem conservador, enquanto um homem trans conservador, de pensamentos arcaicos, e ele mesmo diz que os pensamentos dele são arcaicos, e bom, pelo menos em uma coisa a gente concorda aqui, né, porque os seus pensamentos eles não servem para o século XXI de forma alguma, então de fato eles são bem arcaicos, mas enfim, ele disse que ele quer uma mulher que seja submissa, que é muito difícil para ele encontrar uma mulher submissa, mas é isso que ele quer. Uma mulher submissa, uma mulher que não trabalhe fora de casa, uma mulher que vai ficar em casa cuidando do lar, e ele será um macho provedor que vai trazer pra casa o alimento, o dinheiro, e vai deixar ela usar o dinheiro como ela bem entender e não sei o quê, mas ela vai ter que ficar dentro de casa. E que as pessoas têm que poder escolher ser submissas. Na sociedade em que nós vivemos, que é uma sociedade machista, uma sociedade patriarcal, uma sociedade que foi construída sob o olhar masculino e daquilo que beneficia o homem, nenhuma mulher tem poder de escolher se ela vai ou não ser submissa. As mulheres, elas são ensinadas desde que elas nascem a ser submissas. E as mulheres trans, elas são ensinadas também, porque se elas quiserem ser vistas enquanto mulheres, elas vão ter que performar essa submissão também. Nós somos empurradas para esse lugar de submissão feminina o tempo inteiro. A própria Bíblia fala isso. Não é uma coisa natural e nem é um ponto de escolha. A gente tem isso como imposição. Todas as mulheres têm imposto em cima delas que elas sejam submissas. A gente subverte isso em inúmeros momentos, né? Principalmente graças às lutas feministas, à organização de mulheres para ir contra essa sociedade patriarcal, para conseguir direitos para as mulheres, para conseguir nos inserir em sociedade de fato, né? Para conseguir fazer com que nós possamos escolher como nós queremos viver a nossa vida, é que a gente conseguiu algum tipo de mínima emancipação. Mas ainda assim a gente é o tempo inteiro pautada
na submissão. E mesmo as mulheres que são as mais empoderadas, elas também foram ensinadas a serem submissas e elas são o tempo inteiro na vida delas cobradas para que sejam submissas. Não é uma escolha. Quando você vê uma mulher escolhendo ser uma mulher simplesmente do lar ali e tudo mais, e abaixar a cabeça pro marido, né, e deixar que o marido comande a vida dela, não é uma escolha que ela tá fazendo. Pode parecer uma escolha, mas não é. Ela foi ensinada de que ela só vai ter valor enquanto mulher nessa sociedade se ela for submissa, se ela obedecer ao homem. Senão, ela não tem valor algum. Isso não é uma escolha. Isso é uma imposição da sociedade patriarcal em que nós vivemos. Então, o que ele tá querendo é uma mulher que seja totalmente dominada pela sociedade, né, que tenha sido totalmente dominada por esse pensamento e que ele vai poder continuar essa dominação em cima dela, que ele vai poder continuar exercendo todas essas formas de controle que vem de uma mulher não poder ter acesso ao próprio dinheiro dela, de uma mulher não poder ter acesso ao próprio trabalho dela, de uma mulher não poder ter acesso à própria vida sem estar atrelada a ele. Ele precisa controlar essa mulher. É isso que qualquer homem, seja ele cis ou trans, está querendo quando ele fala que quer uma mulher submissa, que quer uma mulher que não trabalhe fora de casa, que quer uma mulher que seja bela, recatada e do lar. É uma mulher que eles vão poder controlar. É uma mulher que vai fazer o que eles mandarem. É uma mulher que ache que só vai ter valor na sociedade se ela tiver um homem mandando nela. É isso que eles querem. Não é uma escolha. Nenhuma mulher consegue escolher ser submissa. Elas são impostas à submissão. E o homem trans, que durante uma parte da vida dele foi criado enquanto uma mulher na sociedade, deveria saber disso. Deveria muito saber disso. Inclusive, é por isso que dentro das lutas transfeministas a gente inclui os homens trans, porque a masculinidade deles não é uma masculinidade que confere a eles os privilégios da cisgeneridade, os privilégios que os demais homens têm. Porque a masculinidade de homens trans é uma masculinidade que foi construída em cima de uma opressão muito forte que eles viveram antes da transição e que depois da transição eles continuam vivendo a opressão da transfobia e ainda os reflexos do patriarcado em cima deles. Homens trans são constantemente cobrados para que se comportem que nem mulher, para que sejam submissos, que nem as mulheres, porque eles deveriam voltar a ser mulher. Só que parece que o Cris Ferreiro não entende isso ou não quer entender. Outra coisa também, o Cris Ferreiro, ele resolveu começar a falar do Café com Transpai, que o quadro dele agora, né, o que ele faz na internet é o Café com Transpai. Você já deve ter visto aquele livro ridículo que é vendido como um best-seller aqui no Brasil, que é o Café com Deus Pai. Que é aquele livro tosco em que tem um trechinho da Bíblia e depois tem a interpretação do cara que escreveu e, teoricamente, é pra você ler esse livro enquanto você toma o seu café da manhã e tem toda uma questão de lifestyle que um monte de criador de conteúdo cristão fez na internet em cima desse livro. A partir desse livro vieram, como eu disse, vários tipos de conteúdo na internet e um deles foi o Café com Teu Pai, que é de um homem escroto que ele fica emulando esses red pills, só que de uma forma que faz parecer que ele tá querendo ajudar as mulheres, mas não tá. O tempo inteiro ele tá fazendo um conteúdo pautado em moralismo. E foi se baseando nesse conteúdo desse cara do Café com Teu Pai que o Cris resolveu criar o Café com Trans Pai. Não faz o menor sentido, mas tudo bem, né, esse nome. O Cris é pai de alguém, pelo menos? Sei lá, não faz o menor sentido, mas ele resolveu ir por essa linha. E aí, ele fez um vídeo em que ele tá, né, todo vestido de social e tudo, né, que ele tá falando de um jeito mais grave assim, blá blá blá.
e com um relógio, e com todo aquele arquétipo do que seria a forma como o homem de sucesso se vestiria. E eu achei incrível que enquanto ele tá. Ai, gente, eu vou ter que dar uma zoada assim, sinto muito. Mas enquanto ele tá falando tudo isso, com todo esse arquétipo de um homem que tem poder econômico, que tem um poder ali, de um homem viril, atrás dele tem uma parede comum que tem um gancho de rede que tá torto, né? Que foi preso torto. Então, assim. Mas ele vai bancar a mulher que for, né? Se submeter a ser submissa a ele. Ele vai bancar ela, vai deixar o cartão com ela pra ela comprar o que ela quiser. Ela só vai ter que ser escrava dele em todos os outros aspectos. Enfim, nesse vídeo dele, do café com Transpai, e eu não fui atrás pra ver o que mais que ele falou nessa coisa ridícula do café com Transpai, porque não sou obrigada também a me submeter à insalubridade de ficar vendo um monte de vídeo desse infeliz, né? Mas ele falou umas coisas bem bizarras. Uma delas foi de que o conteúdo dele é para os homens trans que são masculinos que nem ele. Ele faz conteúdo para homem macho. Ele não faz conteúdo para homens trans que são femininos. Ele não faz conteúdo para homens trans que não sejam tão diferentes de todos os homens trans que nem ele. Porque ele fala isso, que não tem homem trans na internet que nem ele. E, bom, eu espero que não tenha mesmo, né? Tenho certeza que tem. Mas a gente vai aqui tentando trabalhar com o cenário ideal, né? Sei lá, eu escolho acreditar que ele realmente é o único homem trans na internet, sendo tão burro a esse ponto. Ai, mas eu lembrei que existe um Tami Miranda, né? Mas ele é pior do que o Tami Miranda ainda. Ele consegue ser ainda pior do que o Tami Miranda. Porque o Tami Miranda, pelo menos, não fica falando que a mulher tem que abaixar a cabeça pro homem, né? Pelo menos eu não sei se ele fala isso, eu nunca vi, não. Mas enfim, ele fala isso, que o conteúdo dele é para os homens masculinos, os homens trans masculinos. Na verdade, o que ele tá querendo é fazer um conteúdo que seja para Red Pill. É um conteúdo que seja para esse povo masculinista, esse povo que detesta a mulher, esse povo que nunca vai ver o Chris como um igual, que nunca vai ver o Chris como um deles, porque para eles o Chris não passa de uma mulher vestida de homem. É isso, é assim que eles veem o Chris. Mas ele quer agradar essa galera conservadora, essa galera de direita, essa galera totalmente estúpida que nunca vai vê-lo como um deles. Samantha do futuro pra vir aqui falar pra vocês que depois que eu terminei de gravar aquele vídeo, eu me deparei com o pedido de desculpas dele, que já tem dias que saiu o pedido de desculpas dele, mas eu não tinha visto, né? Mas vi lá no TikTok dele. E assim, gente, eu vou deixar o link do pedido de desculpas dele aqui, né, na caixa de descrição. Mas foi um pedido de desculpas bem do ridículo, viu? Eu achei assim, ridículo. Ele usa aquela frase de ai, quem se sentiu ofendida, né? As mulheres trans que se sentiram ofendidas. Ele reforça que ele não viu um problema exatamente, mas pede desculpas, né? E, enfim, é um pedido de desculpas, assim, esquisito. Bem esquisito. E ele fica levando o tempo inteiro pro lado de que as pessoas estavam querendo meio que obrigar as pessoas a se relacionarem com outras, né? Independente de genital. Não tem nada a ver com isso. Ninguém quer obrigar ninguém a nada. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção nesse pedido de desculpas, que eu tava achando ridículo, né? Mas foi esse comentário que vocês estão vendo aqui do lado. Deixar desse lado aqui, sei lá. Esse comentário que diz que um dia anterior, né, um dia anterior ao vídeo dele pedindo desculpas, ele tinha feito uma live onde ele reforçou o que ele tinha dito e ficou debochando de quem tava ofendido, né, com tudo que ele falou sobre mulheres trans operadas e tal. Então, não acho que seja um pedido de desculpa sincero. Tenho que dizer também que parece que o negócio de café com Transpai não foi pra frente, pelo menos na rápida olhada que eu dei no TikTok dele, eu não vi, né, vídeo do café com Transpai, então não sei se ele tirou os vídeos, porque realmente pegou mal, né, na própria comunidade dele pegou mal. E no pedido de desculpas ele também disse que ele não tá querendo validação de cis.
Eu não consigo acreditar que ele não estava querendo validação de cis, por tudo que ele falou, tanto no vídeo sobre a genitália de mulheres trans, quanto também em outros vídeos dele falando sobre mulher conservadora e, né, colocando todo esse machismo ali em questão. Eu acho muito difícil de acreditar que ele realmente não... que ele realmente não estava querendo agradar a cis, sendo que ele estava reforçando toda essa lógica cis-normativa, né, de padrões de gênero, de comportamentos esperados de cada gênero e tudo mais. Então, enfim, né, vamos agora voltar para Samantha do passado, que ela tava com um vestido mais bonito. E ao longo desse vídeo, o Chris ainda critica a militância trans. Ele fala da militância trans, ele fala da militância LGBT como sendo uma coisa, assim, ridícula, né? Que aqueles que criticam ele são os coloridinhos e não sei o que, e vai falando de uma forma diminuindo as pessoas que estão dando a cara a tapa. Se hoje em dia uma pessoa como Cris Ferreira consegue ir na internet e falar todas essas merdas dele e se colocando enquanto homem, se o Cris tem direito a usar o nome Cris, se o Cris tem direito a ir na droga de um cartório para mudar os documentos dele, se o Cris tem direito de usar um banheiro masculino sem ser incomodado, se o Cris tem direito a estar minimamente inserido nessa sociedade podre que a gente vive, é porque muitas pessoas dos coloridinhos deram a cara a tapa e continuam dando a cara a tapa para manter os direitos. Porque tudo que a gente tem da população trans foi conquistado à base de muito suor e de muito sangue. Muitas pessoas trans tiveram que morrer para que hoje em dia o Cris Ferreira estivesse aí podendo gozar de todas essas, de todos esses direitos que foram duramente conquistados. Para que hoje o Cris consiga ir na internet falar essas merdas dele. E eu fico muito puta com gente LGBT que desdenha do movimento LGBT, que desdenha dos militantes LGBT, porque eles estão desdenhando da gente enquanto eles estão se beneficiando de tudo aquilo que a gente conquistou. Ah, eu não devo nada para essa militância. Deve sim. Tudo que você tem para estar minimamente conseguindo viver a sua vida foi conquistado por essa militância. Foi conquistado por pessoas que têm mais coragem do que você, por pessoas que não ficaram nem tentando se esconder e nem tentando se assimilar na heterocisnorma. São por pessoas que estão tentando melhorar esse mundo para os seus iguais. Então sim, você que é LGBT deve tudo que você tem ao movimento LGBT, mesmo que você não queira, mesmo que você finja que não é com você. Tudo que você tem foi conquistado pelas bichinhas, pelas viadinhas afeminadas, pela sapatão, pelas travestis, pelos boysetas. Foi conquistado pelas pessoas LGBT que sempre estiveram mais à margem na sigla LGBT e que sempre lutaram. Foi a gente, historicamente, que conquistou o mínimo para que hoje em dia a gente possa ter um homem trans aí na internet, reforçando tudo aquilo que tem de mais tóxico na masculinidade, reforçando um machismo que não faz o menor sentido quando ele mesmo já foi vítima desse machismo e continua sendo, reforçando uma submissão feminina que não faz o menor sentido, principalmente falando do tempo em que nós estamos vivendo, de século XXI. Pregando tudo aquilo que tem de mais opressivo para com pessoas trans, e ainda pregando um genitalismo absurdo em cima dos corpos de pessoas trans. É ridículo. Esse garoto é ridículo. Esse garoto, ele tá dando um tiro no próprio pé e ele não percebe. Esse garoto tá querendo se iludir, achando que será aceito, mas não será. Não será. Ainda mais, ele falando na internet que ele é um homem trans, aí que não será mesmo, aí é que toda a passabilidade que ele tem vai por água abaixo. E como eu disse, né, eu quero muito acreditar que ele é o único na internet falando essas coisas, mas eu sei que não é. Porque existem muitos homens trans que tentam reforçar tanto uma masculinidade, né, para serem vistos enquanto homens na sociedade, que muitas vezes eles reforçam a parte mais tóxica da masculinidade.
E tem muitas mulheres trans que fazem a mesma coisa, que reforçam o que tem de mais tóxico na feminilidade. A gente tem, infelizmente, muitas pessoas no nosso meio trans, que elas ficam o tempo inteiro querendo ser absorvidas pela cisnorma, que acham que se elas se comportarem dessa forma ultraconservadora, se elas concordarem com os absurdos que as pessoas heterocis ficam falando, elas serão aceitas, elas serão vistas como iguais, elas ficam almejando esse lugar da tokenização. Gente, a única coisa que vocês estão conseguindo fazer é serem usados para massacrar a sua própria comunidade. É serem usados de imagem ali para precarizar ainda mais os seus direitos. Você só está conseguindo se colocar em um ponto de opressão contra você mesmo. Aí eu sempre tenho que lembrar daquela frase da Simone de Beauvoir, de que o opressor não seria tão forte se não houvesse cúmplice dentro dos próprios oprimidos. O Cris Ferreiro, o Café com Transpai, é um desses cúmplices. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu vou só dar um recadinho pra vocês antes de encerrar aqui. Que, bom, na última live que eu fiz, né, nessa semana, a última que eu fiz até então, tá, gente? Ainda terão outras. Mas nessa mais recente que eu fiz, teve uma menina trans, que é uma adolescente, apareceu lá falando que os pais dela não estão aceitando, e ela queria dicas de como conseguir falar com eles e tudo. E a partir disso surgiu uma ideia de fazer um grupo no WhatsApp, né? Eu tive essa ideia de fazer um grupo no WhatsApp apenas para pais de pessoas trans, sabe? Pais e mães de pessoas trans. Não é para ter pessoas trans dentro desse grupo. Eu mesma não estarei nesse grupo, mas a minha mãe estará nesse grupo, né? Minha mãe é uma administradora do grupo, o grupo já foi criado, o link vai ficar disponível na caixa de descrição de todos os vídeos daqui pra frente. Também eu vou fazer um post, né, aqui na comunidade, né, daqui do YouTube, que não é mais a aba comunidade, só a aba de posts, com o link para poder entrar, né, as pessoas vão entrar no grupo pelo QR Code, ou então pelo link, e também vai aparecer nos vídeos, assim, o QR Code desse grupo. É um grupo que tem regras, né, não pode expor nenhuma foto e nenhum vídeo de um menor de idade que seja trans, não pode de jeito nenhum, porque a gente não quer essas crianças e adolescentes sendo expostos de nenhuma forma. No grupo também, você não pode ficar pautando religião, fazendo propaganda de qualquer tipo de religião, tentando convencer as pessoas a entrarem em uma religião e tudo, porque as pessoas podem ter diferentes religiões dentro desse grupo, né? Nós não sabemos como será. E também não pode ter nenhum tipo de ofensa a nenhum dos membros dele do grupo, né? E também nem aos filhos dos membros, isso é óbvio. Então, enfim, né? Tem algumas regras assim. E se você que está assistindo esse vídeo for uma pessoa trans cujos pais não conseguem aceitar, tenta convencê-los a entrar nesse grupo, para ver se conversando com outros pais eles conseguem ir mudando de ideia, conseguem ir, né, entendendo melhor você. E se você que está assistindo esse vídeo for um pai ou uma mãe que está tentando entender, está tentando lidar com o seu filho, filha ou filha que seja trans, entra no grupo, conversa com a minha mãe, conversa com outros pais e mães que podem também entrar nesse grupo, né, para poder ajudar. Até porque se você que está assistindo também for um pai ou uma mãe que aceita o seu filho, filha trans, entra no grupo para ajudar outros que podem chegar. Troquem experiências sobre como foi com vocês e tudo, porque a gente sabe que também não é um processo muito fácil para os pais, né? Porque tem toda a quebra de expectativa. Então, enfim, é uma tentativa que eu tô tendo aqui de conseguir ajudar as pessoas e a minha mãe que vai administrar esse grupo. É isso. Convite feito. E você, né, se você gostou desse vídeo, compartilha ele com todo mundo que você conhece. Dá o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o meu vídeo é legal e vai distribuir para mais pessoas. E também comenta aqui embaixo o que você achou. Se você não tem o que comentar sobre esse vídeo, coloca só um emoji de um carinha, sabe? De um bonequinho bem masculino, pra agradar aí o Cris, né, que só faz conteúdo pra macho. Então coloca um bonequinho de um homenzinho aqui. E não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão.
o canal feito por uma humana que está suando. A gente se vê na próxima. Até mais. Nossa, que calor. Ai, Senhor.